21 anos depois para conseguir. Então, esse lapso de 21 anos criou um buraco na Previdência. Há de convir comigo, né? Sim. Financeiro, nós estamos falando agora de financeiro, Sim. que eles chamam equilíbrio atuarial do sistema, que é o nome chique. Tá? Financeiramente. Então, quando eles não conseguiram fazer isso lá atrás, exigir a idade mínima, demorou-se 21 anos para ele conseguir. Então, esse lapso criou um buraco muito grande, financeiramente falando, na Previdência, né? Não que seja só isso o problema da Previdência, tá? Mas criou-se, né? Então, para não ter essa incidência tão grande, criou-se essas regras de transição, né? Para dificultar um pouquinho menos, né? Mas que piorou, isso não tenha dúvida. Toda reforma previdenciária piora, Vanessa. Dificilmente é o contrário. Até porque é aquilo, né, doutor? Muitas vezes as pessoas acabam sendo prejudicadas sem perceber que ela está ali contribuindo, né? Como nós aqui, CLT. Você trabalha, a contribuição sai mensalmente do seu pagamento e para a gente está tudo certo, você está ali trabalhando, Sim, né? sim. Mas a gente sabe que há muitas questões relacionadas à questão da Previdência, né? E até porque, assim, né? Se pegar, né? Eu estava conversando isso com meu filho ontem. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Né? E vamos pegar aqui o André, o senhor também, com certeza começaram a trabalhar cedo. Eu comecei aos 12. Então, aos 12, né? Então, assim, antigamente a gente tinha essa questão, já começava muito cedo ali. Hoje não. Hoje o indivíduo começa mais tarde, pelas leis também, ou seja, a contribuição também começa a vir mais tarde, Exatamente. né? E aí vai criando isso, né? Vanessa. E as patologias também, o que a gente achava que iriam melhorar, pioraram. Então as pessoas estão mais doentes, contribuindo mais tarde, né? Vanessa, eu quando digo eu, né, o meu escritório, né, eu já estou há muito tempo nessa seara trabalhista, previdenciária, eu aposentei muita gente com 40 anos. Então, 42 conheço anos, muita gente. 44 anos. Ontem mesmo eu estava falando com o meu tio, ele comentou que você vai na rádio amanhã, assim, assado, tem novidade pra mim? Ela falou, não, peraí, você já é aposentado, O que cara. você quer mais? Deixa pra gente. Aí eu, curiosamente, até pra brincar com ele, falou, o senhor aposentou com 42. Olha isso. Se fosse aposentar hoje com as regras novas que nós vamos falar, você ia aposentar com 63. Você acha que tá ruim pra você? Se tá ruim pra você, imagina pra nós. Imagina pra nós que ainda não aposentamos. Eu acho que eu nem aposentamos. aposento. Eu, de verdade, eu tô sem esperança, viu? Não, aposenta sim, Vanessa. Aposenta. Vai esperar mais um pouquinho, mas aposenta. Mas um pouquinho, André. É melhor nem calcular. Eu não quero cálculos, não. Aí que tá, Vanessa. É bom calcular, sim. Ah, é? É, claro que é bom calcular. É planejar a aposentadoria. Porque não é só o INSS, né? Quando a gente aposenta, né, infelizmente, a cultura, né, de previdência do brasileiro, né, quando eu falo previdência, não é só o INSS. Né? Quando a gente aposenta, depender exclusivamente do salário do INSS. Sim. A gente tem que ter outras fontes de renda, porque o sujeito que vive do INSS hoje não vive, né, Vanessa? Me desculpa, ele sobrevive. É verdade. Né? Porque tá cada vez pior, Cada vez pior. Vamos dar um exemplo agora. Virada de ano, aumentou o salário mínimo. Sim. Né? O salário mínimo aumentou quase 7%, né? De 1.320 para 1.412. Tá? Foi para quanto o salário de quem ganhava mais de mínimo? 3,71% de aumento, Vanessa. Olha isso. Calcula esses 3%. 3%, Vanessa. E quanto que subiu as Vai coisas? No supermercado, aumenta a coisa todo dia, cada dia mais caro. E aí? Então, viver de INSS é muito difícil. Então, as pessoas têm que ter um plano B também, né? Investimentos, enfim. A previdência privada, aluguel, né? Previdência privada. Então, é importante, sim. Eu vou aposentar, vai demorar um pouquinho mais, mas eu posso organizar, né, o meu plano B, meu plano C, enfim. Né? Mas não pode deixar de lado o INSS, não. Porque tem gente que às vezes pode deixar de gastar dinheiro com o INSS, Vanessa. Gastar entre aspas, né, Vanessa? Porque é um investimento de qualquer forma, né? E investir em outra coisa que não terá prejuízo com o INSS, podendo ter um plano B, como nós estamos falando. Doutor, tem diversas participações aqui. Antes do intervalo, vou fazer uma das participações aqui. Olha, ele estava sumido, o senhor Marcos Lira, seu xará Marcos aí. Ô, Marcos, eu estava com saudade de você. Desde que eu voltei de férias, você não participou mais, viu? Do Morumbi, Deus te abençoe. Espero que estejam todos bem aí em casa. E ele pergunta o seguinte... boa tarde, eu tenho 52 anos e 31 anos de contribuição. Como seria a previsão da minha aposentadoria?
Vanessa, lembra que nós já... Nossa, Marcos, passou um fio na minha cabeça aqui agora. Até eu saberia te dizer um tempo atrás, viu? Antes da reforma, Aprendi tanto. era muito fácil. Faltam 4 anos, né? Completar os 35 anos, você estaria aposentado. Com a reforma, não. Com a reforma, existe, né, as regras de transição. Você precisa saber, não é o que você tem hoje, você precisa saber quanto você tinha em 2019 para ver em qual regra de transição que você se encaixa. Isso é aquele pedágio? Pedágio, Fábio, que nós estamos falando agora, instantes aí. Ver em qual regra e qual pedágio você vai ter que cumprir, ver qual idade mínima que você vai ter que acessar para poder ter. Como que a gente faz esse cálculo hoje? Aqui, agora, e nem que se tivesse papel aqui, é impossível. Precisa fazer cálculo através de programa de cálculo previdenciário, Vanessa. Porque é impossível fazer cálculo de aposentadoria hoje, assim, ao vivo. Só Antes era fácil, lembra? Lembro. Não, eu tenho tanto tempo, que a pergunta que ele fez, eu tenho tanto de idade, antes nem se falava de idade, né? Porque, eu tenho 30 anos de contribuição, doutor. Quanto que eu preciso chegar? Você precisa completar 35 se você for homem, se você for mulher, você já tem tempo. Uhum. É só aposentar. Era que nem o mínimo, né? 15 anos ali de contribuição, Tranquilinho. Então né? agora realmente tem que buscar Precisa, né? Precisa procurar profissionais da área da previdenciária, né? E aqui eu não estou vendendo meu peixe não, Vanessa. Sim. Precisa mesmo, porque senão você vai ter uma resposta equivocada que pode gerar mais prejuízo para você. Então é realmente buscar, porque 52 anos, vamos pensar na idade mínima, né? Se for só na idade mínima... Nós já estamos falando 11 anos e meio. Sim. Né? Com né? 63 que nós falamos há instantes, né? E mas 31 de contribuição, mas aí tem a questão do pedágio mas também. Se cair no pedágio, a idade mínima para ele diminui. Então tem que ver qual pedágio que ele está para poder saber aonde realmente que ele vai conseguir aposentar. E muitas das vezes, Vanessa, dependendo se a pessoa não for empregado, se ela for contribuinte individual, popularmente autônomo, né? Ele pode, às vezes, parar até de contribuir. Ele pode aumentar a contribuição para aumentar o benefício. Tem essas possibilidades, então? Sim. Né? Ele pode, eventualmente, fazer contribuições esparsas. Né? Para quê? Para planejar a sua aposentadoria. Literalmente, planejamento previdenciário, Vanessa, que é um termo bonito que o pessoal da doutrina está usando aí. É planejar a aposentadoria. Então, Vanessa, quem tinha 40 anos em 19, 40 anos para frente, tem que fazer planejamento previdenciário. Para não ficar isso que você falou aí. Acho que eu não vou aposentar. Vai sim aposentar. Vamos todos. Eu espero também me aposentar, viu, Vanessa? Ah, doutor, senhor, mas não. Já aposentou muita gente já. Então, mas tem que chegar a minha vez. O ano passado, Vanessa, só contar uma situação, o meu sócio mais velho lá, que fez 71 anos na segunda-feira agora, fez 70 ano passado. E nós conseguimos aposentar ele. 70 anos? Com 70. Ai, Por quê? Deus. Porque ele não contribuía. Nós tivemos que brigar com ele lá no escritório. Falando, por que você não contribui? Porque você não se aposentou tanta gente e você não vai se aposentar? Não. E aí conseguimos aposentá-lo no escritório depois de muita briga. Olha só, acho que ele já está todo desanimado. Que melhor não quero isso para mim não. Muito bem, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso convidado de hoje, o Dr. Marcos Vinícius de Carvalho Rodrigues, advogado especialista em Previdência. Tem diversas perguntas chegando aqui, a gente depois do intervalo segue atendendo a sua participação. Continue mandando sua mensagem 12 30 19 8801. 12 de janeiro de 2024, hoje nós estamos conversando sobre as novas regras da aposentadoria. Pois é, minha gente, tem regra de transição vindo desde 2019 e a gente precisa ficar atento e também obter informação. Isso ajuda muito aí, tanto no nosso planejamento previdenciário, quanto também a gente saber, né, se já está na hora, já passou da hora de dar entrada na aposentadoria, ou a gente está muito antecipado, enfim. Hoje nós estamos recebendo o advogado e especialista em Previdência Social, o Dr. Marcos Vinícius de Carvalho Rodrigues, que participa conosco aqui tirando as suas dúvidas. André, vamos para mais participações aqui. Tem um áudio, podemos ouvir? Oi, Vanessa, boa tarde. Que assunto polêmico, hein? Mas que eu achei muito legal vocês falarem hoje no programa foi sobre planejar a aposentadoria, ou seja, o plano B, porque a maioria das pessoas deixa para pensar isso lá na frente. Verdade. E não, né? A gente tem que pensar no hoje, aproveitando aí início de ano, começando a pensar mesmo aí a médio, longo prazo, né? Para que a gente não sobreviva da forma como foi citada aí. Um abraço para vocês.
Obrigada. É a Priscila aqui, da região do São Dimas. Pois é verdade, né, doutora? A gente tem que realmente ter esse olhar diferenciado, né? Tá vendo? É um homem importante e as pessoas, infelizmente, não têm essa consciência, né? Que viver de previdência nesse país não é fácil, né? Sobreviver, como eu costumo falar, infelizmente, né? Porque é fato isso nesse país. Então tem que ter um plano B, tem que ter um plano C, sim, né? Como eu falei há instantes, às vezes você tem possibilidade de você melhorar o seu valor, você tem Sim. condições de fazer isso, dependendo da classe que você está, então não pode deixar de fazer. Sim, e assim, né, pensar também que hoje talvez a saúde que você está hoje, né, essa sua agilidade, né, às vezes daqui a um tempo vai ficar mais difícil, né, a gente vai ficando mais velho, às vezes vai ficando um pouco mais, né, difícil de ter dois empregos, ou mesmo de você trabalhar, às vezes num CLT, mas fazer uma coisa em casa a mais também para ajudar, tudo isso, né, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil aí para você conciliar. Então a gente aproveitar os momentos ainda que tá tudo certo, né? Isso, porque como a própria Priscila falou, né? Nós temos que pensar em previdência, né? Prévio. Providência é só lá do homem lá de cima. Jesus, é mesmo. Então, se é pré, é antes, né? Então você tem que pensar antes de acontecer a aposentadoria. Quanto mais cedo você pensar nisso, você se organizar isso, melhor será a sua aposentadoria ou os seus planos B e C. Com certeza. Fica mais barato. É. Quanto mais cedo, fica mais barato e o resultado é muito melhor. Opa, mais participações. Oi, boa tarde, Vanessa. Tenho 20 anos de contribuição. Hoje não estou contribuindo e tenho 58 anos de idade. A pergunta é aquela que todo mundo quer saber, doutor. Com quantos anos vou aposentar? É uma mulher, Isso, é uma mulher. A dona Maria Anunciada. Dona Maria Anunciada. 20 Sim. anos de contribuição, não está contribuindo, 58 anos de idade. Olha, eu tenho uma notícia até boa para falar para a dona Maria. Ela precisa esperar completar 62 anos. Porque ela já tem 20 anos contribuído. A exigência mínima é de 15. Ela tem mais de 15. Né? Então, mesmo sem contribuir, quando ela completa, no dia do aniversário dela de 62 anos, ela poderá pleitear a sua aposentadoria. Né? Agora eu vou fazer uma situação chata que eu posso falar. Você pode continuar a contribuir, por exemplo, pode continuar, deveria fazê-lo, inclusive, mas pode deixar de contribuir, como eu falei. Mas, se você não pensa só na aposentadoria, por exemplo, Dona Maria deve ser casada, pode ter filhos menores, por exemplo. Né? Então, se estiver pensando só na aposentadoria por idade, pode parar de contribuir, que não tem maiores problemas. No dia do aniversário dela, ela terá um benefício concedido de um salário mínimo naquele momento. Né? Mas temos ainda 4 anos, né, Vanessa? Sim. Né? A vida da gente, a gente sabe quando nasce. Quando a gente vai partir desta vida, a gente não sabe. Então, quando a gente pensa em previdência, a gente não pensa só em aposentadoria. A gente pensa em doença, a gente pensa em acidente, a gente pensa em morte. Né? Então, se ela perder a qualidade de segurado nesses 4 anos, a partir do 3º ano ela perde qualidade de segurado, se ela já está mais... se ela parou de contribuir agora, ela ficando 3 anos sem contribuir, ela perde qualidade de segurado. E se ela faltar antes de completar esses 4 anos, ela não gera pensão para o marido, por exemplo, para um filho menor, por exemplo. Então tem que pensar num global, né? Não só na aposentadoria por idade. Né? Mas se for só ela, repito, pode até parar de contribuir. As pessoas às vezes até assustam quando eu falo isso. Falam, se a senhora já tem o requisito de carência, de tempo, falta só completar o quê? A idade. Completando a idade, não tem problema. Mais participação aqui. Boa tarde. Gostaria de saber, quem nunca pagou, no caso acredito que seja contribuiu, mas tem 65 anos, não consegue aposentar? A pessoa não se identificou. Vanessa, consegue. Se nunca contribuiu, tem 65 anos, se for mulher contribuindo 15 anos, ou seja, com 80 ela aposenta. Mas precisa ter contribuição. Precisa a contribuição. Né? O homem, se ele nunca contribuiu, o sistema agora exige 20 anos. Que então, é o tempo mínimo de contribuição, né? É carência. Carência é fácil de entender, é o seguinte. Lembra quando a gente vai fazer convênio médico, por exemplo? Sim, sim. O convênio médico diz assim, ó, você tá contratando aqui um plano para sua esposa eventualmente ter um como é que é? Obstetrício. Isso, obstetra. Obstetra.
Vamos lá. Só que, se você está contratando agora, você tem 6 meses. Se a sua mulher engravidar agora, esse plano não cobre. Então é carência. Então é o período mínimo, né, que o contratante tem que observar para poder usar daquilo que ele está sendo contratado. E no INSS é a mesma coisa. Olha, para o benefício os benefícios por incapacidade de trabalho, exige uma carência mínima de 12 contribuições. Salvo, aí ele ainda dá uma situação, salvo se for um acidente. Né? Para as aposentadorias, exige, né? Se o sujeito está entrando no sistema pós-reforma de 19, no mínimo 15 anos para a mulher e no mínimo 20 para o homem. Né? Então, essa é a carência mínima. Ou seja, a partir deste momento que você tem o que a gente chama de qualidade de segurado. E você tendo essa qualidade, você pode usufruir dos benefícios que o convênio, entre aspas, Previdência Social e INSS te dá. Tá aí. O INSS é um seguro, Vanessa. Pensar dessa forma, né? Mandar um abraço para dona Maria do Carmo, do Jardim Uirá, de São José dos Campos. Está aqui ligadinha na Rádio Canção Nova. Obrigada, viu, dona Maria? Ô, Vanessa, só fazer um apêndice aí, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho 65, vou apostar só com 80. Por que não? Tem gente A com expectativa 90 de melhor que vida, eu, hein? a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito nos últimos 20 anos. E né? vamos pensar que não é só questão de aposentadoria, como o doutor bem colocou, minha gente. Tem o caminho nesses 15 anos que, com 12 meses, se tiver algum problema, você pode já gozar de um benefício de afastamento, doença, aposentadoria né? por invalidez, por exemplo. Então, é 15 anos no mínimo, mas pode ali, né? Pensando na aposentadoria por idade, só. Pois é. Então, tem um caminho até lá. Vamos lá, doutor Marcos, até que ponto é verdade que uma pessoa com depressão consegue aposentar? Não colocou o nome aqui. É verdade, consegue aposentar, mas é uma luta, Vanessa. É, doutor? É muito. Mesmo diante do aumento do número de casos, hein? Muito. Não, realmente, bem lembrado por você que Não é antes da coisa... pandemia já estava um surto de depressão Agora, e de pânico, pós-pandemia, então nem se fala. E é uma nem coisa reconhecida agora, né? Mas é o maior número de negativa de benefício por incapacidade no INSS. Olha que situação. A síndrome de burnout também, que é Burnout, relacionada a trabalho, ficou famosa, né? Com a jornalista lá, né? Enfim. É verdade, pode se aposentar por depressão, mas repito, demora, é um processo demorado. Por quê, Vanessa? Os problemas os problemas da mente não tem cicatriz, Como que pode, né? Quando a gente corta um dedo, a cicatriz fica lá, dificilmente desaparece. É visível, né? E é visível, né? Você quebra um braço, dá uma fratura exposta, fica lá. Os problemas da mente não têm cicatriz. Então é mais difícil a comprovação. Realmente, não há uma política pública nesse país, né? Que precisa realmente urgente entre tantas disso. outras que seriam necessárias. Sim. A respeito disso aí. Com certeza. Então, é difícil. Porque isso leva a outras coisas, né? Uma pessoa, às vezes, com depressão, ela vai ter que trabalhar, porque se ela não consegue... E ela não consegue trabalhar. E ela não consegue, às vezes acaba colocando em risco a sua própria vida, né? Um acidente, enfim, tantas outras coisas, né? É muito complicado, mas precisa sim, ser revisto tem mesmo. que lutar, tem que ir atrás de advogados, insistir. A gente precisa muito do auxílio de médicos, né, dos terapeutas, dos psiquiatras, dos psicólogos, né, que precisam, na verdade, você precisa documentar a depressão. Né, com aquela analogia que eu fiz da cicatriz, precisa pôr no papel o que a pessoa está fazendo. Que é o processo, infelizmente, ele não é papel mais, né, que é digital do processo agora. Mas você precisa digitalizar a depressão e outros tantos problemas da mente para poder provar realmente que aquela pessoa está incapacitada. Meu Deus, doutor, mais perguntas aqui. O Marcelo diz o seguinte: minha mãe mora com a minha avó, que é aposentada, ela não tem renda nenhuma e faz tratamento com psiquiatra. Tem como pedir o LOAS para ela? Tem, eventualmente sim. O LOAS, né? Aquela senhora também que perguntou se eu tenho 65 anos, o LOAS também é um plano B. É uma possibilidade. Quando se consegue o LOAS? Para quem não sabe o que é LOAS, doutor? LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. Por quê? A Previdência Social é dividida em 3 ramos, né? Previdência, que depende de contribuição, assistência social, que são os benefícios de amparo do LOAS, e saúde. Saúde também, o SUS
Tá no mesmo ramo lá da Previdência Social. Então, o LOAS, como a lei diz, né, Lei Orgânica de Assistência Social, é um benefício de amparo. Para quem? Para aquelas pessoas que não contribuíram, se contribuíram, perderam a qualidade de segurado, né, não estão mais no sistema, e que comprovam ter 65 anos em ambos os sexos, né, e a necessidade do benefício. Né, o que a doutrina chama de miserabilidade. O que é isso? É provar que eu não tenho condições de me manter e nem ser mantido por meus familiares. Né? E existe também o outro amparo, que é o amparo ao deficiente. Então precisa provar a mesma coisa, a miserabilidade e mais a incapacidade, a deficiência. Tá? Então é um benefício também, é um plano B. Mas tem que ser a questão dessa miserabilidade. É o mais importante. Mas, por exemplo, aqui o Marcelo, né, que mandou a mensagem. Vamos pensar aí que ele trabalha, as coisas. Ele pode, por exemplo, ela cair nessa que não consegue se sustentar, a familiar não consegue. Ela consegue porque tem familiar, é isso? Consegue, desde que comprove que, ainda que tenha renda na família, do filho, da mãe, da aposentadoria, a renda não dá para ela se manter. Entendi. Né, com ajuda. Então tá prova. Aí. Como a depressão, os benefícios da LOAS também são bem difíceis de conseguir e o maior número de demandas judiciais são acerca do LOAS. Aí, tem mais participações aqui, vamos lá. Quem já contribuiu há muito tempo, quando era jovem, hoje a pessoa está muito doente, consegue aposentadoria? Mas não fala tempo e nem idade aqui. Pois é. E às vezes a pessoa acha que esse tempo também que ela contribuiu jogou fora. Nenhum tempo do INSS é descartado. E é importante falar por quê. Se você contribuiu mais de 12 anos e nunca mais contribuiu, isso é muito comum, Vanessa. Eu me lembro muito, nos anos 70, quando eu nasci, quando a minha mãe se casou. E eu tive muitas histórias iguais no escritório, de mulheres que chegavam no escritório, falaram, eu trabalhava, depois que eu casei eu parei de contribuir. Meu marido não deixava eu trabalhar, mas tudo bem, até isso ele mantinha a casa, mas não deixava a senhora contribuir, por quê? Mas e aconteceu muito isso. Então, às vezes, esse tempo que a pessoa tem lá atrás, então nós estamos falando dos 15 anos para a mulher, né? Às vezes ela tem lá 10 anos contribuído e não contribuiu mais. Ela não precisa de 15 de novo, ela precisa completar os 5. Olha só. E como é que ela consegue descobrir que teve esse tempo lá, doutor? Hoje é muito fácil, né, Vanessa? Antes tinha que ir na agência do INSS, pegar a fila, misericórdia. Fala de pedir fila pelo amor de Deus, rezar para todos os santos para conseguir um extrato, né? Que é o CNIS, né? O CNIS é o extrato que consta as contribuições que cada um tem. Eu tenho, você tem, o André tem, todos os ouvintes têm. Então hoje, com o aplicativo Meu INSS, né, que é do braço do Gov.br lá, você tem acesso. Você, com o seu CPF, você cadastra uma senha e você tem acesso a esse CNIS. E verifica. Só que 99% dos CNIS estão sem os dados completos. Ai, meu Deus. Falta informação. Principalmente contribuições anteriores a 1985. Então, eu acabei de dar um exemplo aqui, né? Aquelas mulheres que casaram lá nos anos 70, que hoje têm seus 60 anos, mais ou menos, que estavam pensando em aposentadoria, né? Às vezes ela contribuiu, tem a carteira, mas não está no CNIS. Mas aí, doutor, por exemplo, né? Agora o senhor falando dos anos 70, eu lembro lá de uns carnezinhos laranja que às vezes surgia lá em casa. Lá. Tem ainda esse carnê laranja. Tem ainda? Tem. Nossa, é só ir na papelaria que você fez. Achei que não tinha mais, não. Ô, doutor, mas aí, por exemplo, lá, a pessoa tem esse carnezinho guardado, ou a carteira, isso ela consegue provar e jogar nesse CNIS? Exatamente, aí que tá. Precisa estar no CNIS. Se não tiver, precisa fazer estar. Se você tiver a prova, carnezinho laranja, as carteiras antigas, né? Aí você faz um pedido, né, no sistema do INSS de retificação, de inclusão desses períodos para que esteja lá no CNIS. Olha que Porque não basta estar na carteira, não basta estar no carnezinho laranja bonitinho, nas guias, seja o que for. Precisa estar no CNIS
Porque é lá que o robozinho do INSS vai buscar as suas informações. Então, gente, jamais joga esses carnês e essas carteiras de trabalho De fora. jeito Que a gente está na era digital, que agora tudo é online, mas guarda isso aí, pelo amor de Deus, Não, né, doutor? Você só pode eventualmente fazer isso depois que você confirma. Não, tá lá no CNIS, Mesmo assim, eu dá até tiro o medo. CNIS. Não, dá medo, exatamente. Não aconselho fazer, mas se tiver no CNIS, tira um CNIS, escaneia o CNIS, tira uma foto, tira a Manda cópia, para o guarda, país inteiro. guarda, vai no cartório, registra esse documento, que as poucas pessoas não sabem, né, que pode fazer isso. Coloca num cofre, né, André? Porque fazendo isso, você deixa de ser um mero extrato e vira um documento. Até porque extrato apaga, né? Vamos lá, tem mais participações. Tenho 56 anos e 19 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? Uma mulher. A mesma situação da né? que tinha 58 praticamente, né? Ela já 56. tem 15. 15 está sanado. Tem Carência está 19. sanado. Falta completar o quê? Idade. Idade mínima. Mulher, a partir do ano passado, 62 anos. Então, tá aí. Tá? Mais participações. Pode parar, repito, né? Pode parar, é pode verdade. até não contribuir, se pôr somente pensando nesta aposentadoria. Só que tem um caminho ainda, né? Ela tem menos, né? 58. 56. Já tem 6 anos ainda. Melhor se Tem um precaver, bom né? caminho ainda. Vamos lá. Minha esposa tem 54 anos e 11 de contribuição. Como faço para continuar pagando? Atualmente ela é do lar. Como faço para dar continuidade na contribuição? É o Marcos que mandou aqui. Eu de novo. Agora da minha esposa. Muito importante isso que ele está falando, né? Muito É do mesmo. lar e ele quer voltar a contribuir. 54 anos de idade e 11 anos de contribuição e está parado lá. Vanessa, duas situações que ele pode fazer, né? Primeira, se ele comprovar que eles são de baixa renda, ela pode ter uma contribuição de facultativa dona de casa, contribuindo o equivalente a 5% do salário mínimo. Com a mudança agora, R$ 70,60, Vanessa. Muito barato, né? Sim. Se não for o caso de baixa renda, né? Que precisa estar, inclusive, inscrito lá nos CRAS, né? Bolsa nos Família, centros, nos programas, isso, né? nos programas, nos baixa programas renda. sociais, né? E se não for o caso, tem a opção de contribuir como facultativo simplificado. 11% do salário mínimo, também valor baixo, né? Hoje, salvo engano, R$ 155, alguma coisa assim, com a mudança do salário. Então, deve voltar a contribuir, né? Ela precisa pelo menos completar os 15. Ela falta tem 4. só 11, Uhum. né? Pelo menos 4 ela precisa chegar. E tá com 54 anos, então vai daqui chegar, 4, 58. Vai chegar a carência antes, né? Ele pode planejar isso, Vanessa, por exemplo. Fazer Aí, contribuições, né? Vamos fazer uma conta rápida aqui, né? Ela tem 54. Sim. Para 62, nós estamos falando de 8 anos. Em 8 anos, ela precisa de 4. Sim. Correto? Correto. Então, ela pode intercalar a contribuição. Recolher de 6 em 6 meses, por exemplo. Interessante. Parar as mesmas situações para formalizar essa situação. Uns 4 anos. E como é que ele faz isso, doutor? Hoje é muito fácil também. Mesma coisa. Site, né? Meu INSS, faz a senha lá, entra nas situações, você tem lá um lugar para você expedir a guia, que chama GPS, Guia da Previdência Social. Coloca o código específico lá, que é, no caso do facultativo 1473, e imprime a guia, ele pode imprimir a guia do ano inteiro, por exemplo. Nossa, e já Até dezembro, já deixar prontinha para todo dia 15, né? Ele poder contribuir. Hoje é dia 12, né? Até dia 15 é segunda-feira, por exemplo. Se ele entrar no sistema até dia 15, ele pode contribuir a de dezembro já, ó. A de dezembro até dia 15 de janeiro. Olha. Só lembrando uma coisa, se for de dezembro, com o salário antigo ainda, né? É um pouco mais 1.300, um pouquinho menor, inclusive. Mais participação. Dona Lourdes Galdino mandou um áudio aqui. Podemos, senhor? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Dona doutor. Lourdes. Boa tarde. Parabéns, Vanessa, pelo seu programa, que você sempre leva especialista aí Opa, tamo junto, Dona Lourdes. para falar sobre as necessidades dos ouvintes, né? Uma vez eu fiz a pergunta para ele, foi o ano passado, sobre meu irmão, né? Porque meu irmão ainda está esperando a aposentadoria, coitado. Está com um advogado, né? Cada idade também, tudo isso aí que ele está falando aí, mas é muito bom, porque a gente fica por dentro de tudo, né? Pois Parabéns mesmo, viu? Obrigada, Uma Dona boa Lourdes. tarde, bom final de semana, que Deus abençoe. Amém. É a senhora Lourdes também. Galdino de Jacareí.
Tô ligadinha, viu? Opa, obrigada, dona Lourdes. Um abraço. Tem mais uma participação aqui. Eu sou a Ivone, tenho 64 anos de idade e trabalhei 15 anos. Trabalhei 15... Ai, meu Deus, é agora. E trabalhei 15 registrada. Consigo me aposentar mesmo recebendo pensão? Dona Lourdes, dona Ivone, eu só não entendi aqui. Se a senhora trabalhou 15 anos registrada e mais 15 sem, ou se trabalhou 15 sem registro. Só precisa que a senhora esclareça isso pra gente aqui, pra gente conseguir dar a melhor orientação. Mas assim, de qualquer forma, o doutor vai te dar aqui uma orientação baseada no que a gente entendeu aqui. Vanessa, se ela contribuiu 15 anos, Registrada. ela já está perdendo a aposentadoria. Que é 64, A dúvida dela não é nem se ela contribuiu ou não, Vanessa. É da pensão. É por conta dela receber pensão, se ela teria direito à aposentadoria. Isso é uma dúvida recorrente. Pois é, inclusive, vou aproveitar aqui, doutor, o gancho, a dona Celeste de Jacareí mandou uma pergunta aqui, ó, meu pai faleceu e minha mãe já está aguardando sair a aposentadoria dela. Só que a aposentadoria do meu pai é melhor do que a da que está previsto a mãe receber. Ela deve cancelar o pedido dela para receber do meu pai ou ela pode receber as duas? Pode receber as duas. Olha só, gente. Pode receber a sua aposentadoria, que você fez a sua contribuição, bonitinho lá. E a lei permite a acumulação da aposentadoria com uma pensão por morte. Então terá 2 benefícios. O que a emenda veio e fez foi uma redução, né, para aquela pessoa que tem 2 benefícios. Terá 2 benefícios. Então tem uma regra de cálculo que reduz. Mas menos que 2 salários mínimos, um de cada benefício, isso ela não vai deixar de receber. Entendi. Tá? Então respondemos as duas, né, Vanessa? Sim. Pode sim. Quem recebe aposentadoria e fica viúva ou viúvo, pode receber continuar recebendo a aposentadoria e receber a pensão. Né? Quem recebe pensão e contribui também, completando os requisitos da aposentadoria, continua recebendo a pensão e também poderá receber a sua aposentadoria conjuntamente. Dona Ivone Reis, do Bosque dos Eucaliptos. Ela confirmou, ela trabalhou 15 anos registrada. Dona Ivone, Já corre! era para estar aposentada há muito tempo. 64 anos e trabalhou 15 anos registrada. Ela poderia ter aposentado desde os 60. Aí, dona Ivone, Se corre esses então. 15 foram antes da emenda. Sim, por e exemplo. tiver ali comprovadinho, né, doutor? E Isso é importante. estar no CNIS, bem lembrado, Vanessa. Então precisa, dona Ivone, procura o quanto antes, né, tentar aí, pede para alguém, se a senhora não tiver acesso às redes aí, buscar esse extrato lá no aplicativo Meu INSS, Isso. busca, puxa, calculou, deu 15 anos, dê entrada o quanto antes, não perde mais tempo não, né, doutor? Claro, procura profissionais. Na se nossa tiver área de Vale do Paraíba, nós temos diversos Sim. ótimos profissionais na seara Já previdenciária podia estar que aposentada há poderá 4 anos já. certamente ajudá-la. É, até porque assim, né, a gente fala assim, podia estar aposentada há 4 anos. E algo muito importante que eu aprendi, gente, é que assim, se a senhora der entrada hoje e sair só daqui um tempo, aquele tempo ali que passou não é perdido, certo, doutor? De hoje para frente, não, mas há 4 anos, no caso dela, infelizmente dela não. Mas estou dizendo assim, vamos supor, eu dou hoje a entrada Isso. com 64, mas só vai sair quando eu tiver 65. Aquele anterior vem, né? Tem entrada. O benefício é devido desde a DER, né? O que é a DER? A data de entrada do requerimento. Então, se eu fiz um pedido hoje, o benefício sai daqui 1 ano, ele paga desde a DER. Aí, Desde tá hoje. vendo? Então tem um atrasado de 1 ano para receber quando Estou sai. falando, é perdido, É uma né? delícia. Ó, já pensou? Vem a O bolada? pessoal adora isso. Opa, então, dona Ivone, por favor, a senhora hoje foi a pessoa pra gente dizer, corre, vai, só tá perdendo é tempo só já. Tá na contramão já, pelo amor de Deus. A dona Maria do Carmo tá perguntando aqui que ano foi a emenda da Previdência. A última foi 2019, 13 né? de novembro de 2019. Um dia antes do meu aniversário, foi o meu presente quase. Doutor Marcos, eu gostaria muito de agradecer ao senhor. Tinha diversas perguntas, mas fica aqui para a próxima oportunidade, que é um assunto que realmente a gente tem muito ainda a se falar. Deus abençoe e até a próxima. Boa tarde. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, mas tem mesmo, Vanessa. Como as perguntas recorrentes, as dúvidas são recorrentes, e pode parecer assim, nossa, mas de novo essa pergunta não, mas tá vendo aqui a senhora acabou de entender que ela já poderia ter pedido, Exatamente. né? Informação é tudo. Se valeu essa informação, já valeu a nossa nosso estada ano aqui. inteiro, viu? Um abraço, doutora, até a próxima. Eu que agradeço igualmente a todos. 1h mais 26 minutos. E sempre antes de encerrar, a gente traz uma reflexão do dia, né? E a reflexão de hoje diz o seguinte: nunca
é perda de tempo se você conseguiu aprender algo. Esqueça tudo que deu errado ontem. Hoje é um novo dia, uma oportunidade para acertar e ser feliz. Enxergar o lado bom das coisas é uma escolha. E ficar murmurando, remoendo, também. E aí, o que você vai escolher para hoje? 1h mais 27 minutos, assim chegamos ao final do programa Abre Aspas, nessa sexta-feira, hoje dia 12 de janeiro de 2024, agradecendo a sua companhia, a sua participação e não se esqueça, o programa volta na segunda-feira com mais um tema para você. Ótima tarde a todos, bom final de semana, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Mais do que notícia, uma forma de estar mais perto de você. Abre aspas.